Bom, então vamos voltar então. A primeira atividade, então, do dia 8 de abril, hoje, quarta-feira, tá? A primeira atividade, então, é sobre o Projeto Família, que eu já expliquei para vocês em aula, a gente já tá fazendo ele, tá fazendo atividades dele desde o início do trimestre, lá, quando começou as aulas. E o Projeto Família, ele envolve todas as disciplinas que a gente estuda. Tem português, porque a gente lê coisas, a gente interpreta. Tem história, porque fala sobre a história da nossa vida, história da nossa família. Tem geografia, porque fala sobre a história, o local onde a gente vive, né? Sobre o bairro que a gente mora, a cidade que a gente mora. A cidade que a nossa família mora, a cidade onde nós nascemos. Tem matemática, porque tem os números da nossa vida, nossa idade, nosso peso, quando a gente pesou quando nasceu, quanto a gente mede atualmente, quando a gente mediu quando nasceu, enfim, né? Tem ensino religioso, porque a gente pensa um pouco sobre as relações que a gente tem com a nossa família. Então, ele engloba todas as disciplinas que a gente estuda, português, matemática, ciências, geografia, história, nesse projeto que a gente tem feito desde o início do trimestre, tá? E aí, então, a primeira atividade que a gente vai fazer é a leitura desse textinho aqui, ó. Todo mundo recebeu no seu roteiro. E aí ele diz assim: a família e sua história. O dia do seu nascimento, um passeio no parque com a vovó, o dia em que seus pais se conheceram são acontecimentos que fazem parte da história da sua família. Cada família tem sua história, e ela pode ser registrada de várias maneiras. Observe o baú de Francisco, e aí tem a imagem lá do baú de Francisco. O que ele guardou nesse baú? Os objetos que Francisco guardou são parte da história da sua família. Por meio desses objetos, podemos conhecer mais sobre Francisco, seus pais e seus avós, né? Então, ele tem um baú, e aí cada um pode ter o seu. Pode ser um baú daqueles de madeira, pode ser um baú que eu fiz de caixa de papelão, pode ser um potinho que eu guardo vários registros dentro, registro de fotografia, cartas, né? Antigamente se trocavam cartas. Imagina eu achar as cartas que meus avós trocavam quando eles eram namorados. E lá atrás. Ou pode ter vídeos, porque hoje em dia, né? Hoje em dia vocês têm celular, gravam coisas. Antes era guardado cartas, agora pode ser que depois eram guardados CDs, sabe? CD com registro de coisas sobre a família, ou fotos. Daqui a um tempo vai ser guardado pendrive, porque pendrive tem muito mais a ver com a geração de vocês do que com as gerações antepassadas, né? Então, nesse baú, esse foi registrado toda a história do Francisco. E aí, a atividade que eu pedi para vocês, depois de fazer a leitura desse texto, e cada um vai fazer a leitura do seu, era só para acompanhar a leitura da prof com o dedinho e ler na sua folhinha. A atividade 2 diz assim: pergunta aos teus familiares, quem está contigo aí em casa, que objetos da tua família poderiam colocar em um baú, que pudesse contar um pouco sobre a história de vocês e do lugar onde vivem, tá? Então, coisas que vocês têm, tipo tesouros guardados, fotografias, vídeos, cartas, até, por exemplo, a minha mãe tem meu boletim, sabe? O boletim onde fica as notas da gente, notas que a gente tira na escola, das atividades que a gente faz, no trimestre. Então, a minha mãe tem guardado o meu primeiro boletim, foi lá do ano 2000, quando eu estava no primeiro ano. É parte da minha história. É algo que eu tenho certeza que se eu fizesse um baú, minha mãe ia colocar ali dentro. Depois, ela também tem registrado os cartãozinhos que a gente fazia de Dia das Mães e Dia dos Pais. Também faz parte da nossa história. Também tem fotos dos lugares onde a gente viveu. Porque os meus pais se mudavam muito de casa. Então, tem fotos lá das casas que a gente morou quando eu era bem pequena e os meus irmãos eram bem pequenos. Então, tem sobre o lugar onde a gente viveu, sobre coisas que a gente fazia quando era pequeno. Tudo isso dá para guardar no baú. O que vocês poderiam guardar num baú? De você, da história de vocês, da história dos familiares de vocês. Até um bule de chá, sabe? Um bule, tipo uma chaleira, assim, bonita, que a minha avó usava quando ela servia café ou chá lá, quando ela era bem novinha. É um objeto que poderia fazer parte desse baú, porque conta algumas coisas sobre a nossa história.
O que daria para guardar nesse baú de vocês? Escrevam aí e amanhã eu quero saber, hein? Bom, e a atividade número 3 é um responde, que também tem a ver com o projeto família. E aí diz assim, qual é o teu nome completo, né? Não é só o primeiro nome completo e a data do teu nascimento, né? Que é o mesmo dia que tu faz aniversário. Aí cada um vai responder ali na questão A. Depois, na B, qual é o nome e a data de nascimento daqueles que moram na tua casa? Ah, eu moro com a minha avó, com o meu avô, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Bom, eu quero saber o nome deles e a data de nascimento. Ah, eu só moro com a minha mãe. Então, eu quero saber só o nome da tua mãe e a data de nascimento. Só moro com meu pai. A mesma coisa. Quem mora com vocês em casa, o nome deles e a data de nascimento. Ali naquele espacinho. Não deu espaço para escrever tudo, prof. Pode escrever depois que colar a folha. Lembra que a gente tem que colar a folha cada dia de atividade, colar a folha no caderno? Pode escrever aí embaixo. Não tem problema se não der espaço naquele espaço que eu deixei ali. Depois, a letra C. Todos da tua casa são pelotenses? Todos nasceram na cidade de Pelotas? Ou alguém da sua família nasceu em outra cidade? Inclusive tu. Por exemplo, se eu não me engano, a família da Sara é do Rio de Janeiro. Eles não são pelotenses e nem são gaúchos. São de coração, né? Mas não nasceram aqui no Rio Grande do Sul. Então, será que é só a Sara ou mais alguém não nasceu em Pelotas? Coloca ali para eu saber. Depois na questão 4. Agora, levando em consideração o que anotaste sobre a data de aniversário, diz, quem nasceu primeiro? Na minha casa, quem nasceu primeiro, que mora comigo, foi a minha avó. Então, eu vou botar ali o nome da minha avó. Ah, na minha casa, quem nasceu primeiro foi meu pai. Então, vou colocar ali meu pai, ou pai, enfim. Duvido que seja vocês, né? Vocês não podem ser o mais velho da casa. Bom, na questão B, quem nasceu por último? Pode ser vocês, pode ser um irmão de vocês, que é mais novo que vocês. Depois, C. Quem tem idades parecidas? Ah, a minha mãe e meu pai têm idade parecida. Não é a mesma idade, mas são parecidas, são próximas. Eu e o meu irmão, a gente não tem a mesma idade, mas são parecidas. Então, responda ele do lado para mim. E qual a diferença de idade entre tu e a tua mãe? Tem que fazer a continha. Ah, minha mãe tem... deixa eu pensar, 32 anos, tá? E vocês têm 8. É uma continha de menos. Ó, aqui, ó. Vou botar primeiro a idade da mãe de vocês, que é maior, e depois a idade de vocês. Ó, aqui não tem nada, é como se tivesse um 0. Unidade, dezena. Aqui, ó. Eu vou fazer maior que fica mais fácil pra vocês enxergar. Faz de conta que a mãe de vocês tem 32 anos e que vocês têm 8. Vocês têm 7, 8 anos. Então, ó, unidade, dezena. Aqui, ó. Aí vocês vão montar a continha. Vão botar primeiro quem tem idade maior, então é a mãe de vocês, porque ela não tem como ser mais nova que vocês, né? E depois embaixo a idade de vocês. E aí é uma continha de menos, ó, o sinalzinho do menos aqui. Aqui é um 0, porque o 8 é uma unidade e não tem nenhuma dezena. Então, se não tem nenhuma dezena, é como se tivesse um 0. E aí, vocês vão fazer a continha pra mim. Qual a diferença entre... Ó, lembra que diferença é sempre continha de menos, né? Entre a idade de vocês e da mãe de vocês. Escrevam ali e depois me digam, tá? E depois tem uma atividade, 2 folhinhas, na verdade, de matemática. Que é os pulos do coelho. É do coelho porque a gente tá na semana da Páscoa, né? E aí a gente tem que fazer ali as atividades de soma, ó. No jogo Os Pulos do Coelho, Ana precisa fazer o coelho chegar até a cenoura, dando pulinhos. Na próxima fase, Ana vai partir do número 15, e aí tem uma retinha ali, e parte do número 15. Vai partir do número 15. Veja quantos pulos o coelho vai dar. Aí ela pula ali o 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22 e 23. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. O coelhinho dá 8 pulos para chegar até a cenoura, né? Então, 15 mais 8, 23. Tem a explicação ali do lado da reta. Depois, vocês vão fazer o restante do completo.
E diz assim: descubra quantos pulos cada coelho deve dar até a cenoura e escreva a adição correspondente. A adição é a soma, tá? Então, na letra A, começa a pular do número 2. Então, vai botar 2. Quantos pulinhos deu? Vocês vão contar quantas voltinhas tem ali, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Aí vocês vão botar os números que estão faltando e fazer a conta, tá? Façam. Se tiverem dificuldade, peçam ajuda para a prof. Não esqueçam, peraí que eu vou mostrar aqui. Não esqueçam que, ó, o número que partiu já tá aqui, mas vocês vão contar quantos ele pulou, tá? E aí vão botar aqui e aqui. Tem espacinho para vocês completar. Aqui também, ó, partiu do 9. E aí vocês vão contar quantos ele pulou e vão somar e botar um númerozinho aqui. Aqui, ó, ele partiu do 11. Ó, já dei até a resposta. Aqui não tem o 11, mas ele partiu do 11. Quantos pulinhos ele deu? E aí já tem a resposta aqui, 19, tá? Façam. Se eles tiverem dificuldade, peçam ajuda para a prof. E amanhã a gente vai corrigir e ver quem acertou, quem não acertou, quem teve dificuldade, tá bom? E depois, a folhinha 2 é sobre um passeio no parque da cidade. E é de matemática também. E aí é um desafio matemático. Diz assim, ó. Beto é um motorista de ônibus escolar. Ele vai levar os alunos da turma de Baltazar. Baltazar é um aluno, tá? Até o parque da cidade. A turma é formada de 21 crianças. Tem 21 alunos nessa turma. E no ônibus tem lugares para 32 lugares. Para 32 pessoas, né? Todos os alunos da turma de Baltazar e 2 professoras irão ao passeio. Então, são 21 crianças, 21 criança mais 2 prof. Ó, eram 21 criança e mais 2 prof nesse passeio. Então, quantos lugares ficarão ocupados no ônibus? 22 crianças mais as 2 prof. Não precisa contar o motorista aí, tá? É só os lugares fora o motorista. Vocês vão fazer a conta, 21 mais 2, e vão me dizer quantos lugares foram ocupados no ônibus. Depois, a outra questão é, quantos lugares ficarão vazios no ônibus? Então, vocês vão ver quantos lugares foram ocupados, fazer a conta 21 mais 2, verem quantos foram ocupados, e fazer menos 32, que é o número total de bancos que tem no ônibus, tá? Então, vocês vão pegar o número maior. Qual é o número maior? O 32 ou o 21? É o 32, né? Então, o 32 fica em cima, o 21 embaixo, e vão fazer uma conta de menos. E aí, vão ver quantos lugares sobraram no ônibus vazio. Aí, vocês vão botar ali na resposta, ali no espacinho, e depois vão dizer pra mim. E essas são as atividades de hoje, tá? Usem essa tarde, depois que vocês assistirem os vídeos, para tirarem dúvida. Prof, não tô conseguindo fazer as atividades, sei lá, de matemática, tá? Tive dificuldade. Me ajuda? A prof manda um vídeo, liga para vocês, manda áudio, manda foto, como a gente dá um jeito de fazer as atividades juntos. Ah, prof, tô com dificuldade para escrever ali quando pede para falar sobre o que eu colocaria no meu baú da família. Pede ajuda. A prof coloca cedo os vídeos justamente para vocês tirarem dúvidas, tá? Não é que eu vou dar resposta para vocês, não é isso. Correção a gente vai fazer amanhã, mas eu posso ajudar vocês a fazer as atividades aqui. Porque a prof pode achar que vocês já conseguem fazer, porque vocês faziam em aula, mas em casa vocês têm mais dificuldade que vocês teriam na aula. Porque na aula a prof fazia no quadro, ela mostrava, né? Então, mandem mensagem para mim, tá? Ou me liguem em vídeo no WhatsApp que a prof ajuda vocês a fazer. O importante é que vocês façam, porque vocês precisam aprender. E eu tô aqui pra isso, pra ajudar, tá bem? Beijo grande, até amanhã, quinta-feira, tá? E sexta é feriado. A gente tá em casa, né? Mas pelo menos não vai ter aula, né? Eu gosto de mandar vídeo pra vocês. Mas eu sei que vocês gostam de uma folguinha também. E saudades, né? Espero que a gente retorne logo. Beijinho!